primeiro Matrix foi um filme de virada do século e do milênio, tanto no sentido de incorporar certas ansiedades civilizatórias, quanto em algum ponto ter sido entendido como modelo do que deveria ser o cinema de ação americano. É curioso de se assistir hoje em dia porque é cheio de contradições, a maioria derivada de ser um filme que se sustenta muito na imaginação, tanto quanto é bastante prático no registro. Suas referências são pop, de anime a cinema de arte marcial chinês, mas os figurinos são sóbrios, roupas pretas e de couro. A aversão ao controle e autoridade lado a lado com uma visão bastante fetichista do uso da força e das armas. O ambiente fora da Matrix parece ainda mais irreal do que dentro dela, onde ao mesmo tempo que os cenários mais marcantes desse filme são prédios gigantescos enfileirados em um filtro esverdeado, cinza, isso era menos paixão pela cidade do que desconfiança dela. Se parecia realista, se não era tão colorido quanto as coisas que as diretoras viriam a fazer depois, a gente já chega lá, esse realismo era sempre questionado sobre até onde resiste a ficção, a crença. Como uma extensão da ficção na Matrix, não faz sentido se perguntar por que os tiros não acertam ou duvidar de alguma coincidência. O pulo do coelho branco é que ali se pretende reprimir, mas com imaginação suficiente tudo era permitido. Não buscava só o que pode ser representado, mas algo além disso. Falam sobre o cheiro dos que vêm de Zion, algo que discrimina. Parasita mais pra frente ia tocar nesse tema também, que é impossível de se encenar. Entender o sistema de classes como um desastre, mas também o ápice da civilização e alguns binarismos que vêm com isso, talvez seja parte das limitações do texto, mais sobre o que esse mexido de referências pode alcançar do que funciona como leitura concreta do mundo. Mas o inimigo ainda representava a ordem e nossos protagonistas, mesmo que alguns poucos que lembramos principalmente, eram fluidos, radicais, que aliás não tem motivo prático nenhum para se vestirem daquele jeito na Matrix, mas eu sempre vou defender isso, a farsa de que com a maior liberdade intelectual do mundo se construiriam uniformes militares. O mais convencional da franquia, tão fácil de colocar do lado do resto da produção das últimas décadas de Hollywood, talvez um dos mais usados na internet para falar sobre estrutura de 3 atos, jornada do herói, esse tipo de coisa, é também hoje em dia tão, mas tão distante do que se estabeleceu, porque se tem suas sequências explosivas é na maior parte do tempo bem mais calmo, silencioso do que a gente costuma lembrar. Prova disso é que sempre esse é lembrado como o máximo que a franquia atingiu em detrimento das 2 sequências lançadas 4 anos depois, como se não houvesse interesse da indústria nessa hierarquia que vai se construindo de um jeito todo abstrato entre os 3 filmes. É muito mais fácil dar um salto pros Nolans e Villeneuves e filmes da Marvel do primeiro Matrix do que do Reloaded ou Revolutions. Reloaded, por exemplo, tem muito elemento estranho à tradição recente do cinema blockbuster ocidental. Primeiro, calor humano. Sexo e gente, muita gente. Os corpos gravados aqui sem nenhuma vergonha, cheios de paixão, desejo, de contato. É também ainda menos preocupado com a própria artificialidade do que o antecessor. A ação é pensada para ser viva, imaginativa, explorar cada espaço em todas suas possibilidades. Tem horas que o filme só vira um videogame e nada poderia fazer mais sentido. Mantém a contradição na medida em que o sistema vê o escolhido como parte do código por um lado, enquanto é o objeto central de crença por outro. E se o cinismo do arquiteto caberia muito bem aos rumos da indústria, vale lembrar que outra visão a dele conflita. I have absolutely no idea how you were able to do some of the things you do. O terceiro na época, trilogia, Revolutions, radicaliza ainda mais essa posição. Toda a primeira hora do filme são embates que acontecem quase que exclusivamente no campo da imaginação. Pessoas conversam e vitória significa acreditar mais. O que importa não são mais as palavras, mas a conexão que implicam. Se a paixão te faz crer que é possível, pode ser mesmo. Isso move todo o filme e um caso interessante é a chave que o Lawrence Fishburne vira no personagem do Morpheus, que sempre foi muito altivo e aqui tá mais vulnerável do que nunca, como se tudo já tivesse ultrapassado os limites da certeza dele e só restasse acreditar, fazendo o personagem muito mais reativo do que a gente tinha visto até então. É tipo a versão mais sutil do Neo ficando cego nesse filme. É uma escolha muito sagaz do ator porque, dada a abordagem, Matrix estava mesmo completando o próprio arco de finalmente se tornar sobre as inseguranças, mas também principalmente as possibilidades da ficção, que pode acontecer com a mesma entrega entre companheiros, um casal conversando apaixonado, ou tensionando ainda mais o que é possível de se fazer com a ação no cinema de grande orçamento. Esses 2 lados do terceiro filme não são mais contraditórios. O mais exagerado dos 3, o mais extravagante dos 3, parte e ao mesmo tempo negação dos hábitos que a indústria tomaria a seguir. E eu tô batendo nessa tecla porque Matrix Resurrections, lançado 2 décadas depois da trilogia original, é muito ressentido e com toda razão com o lugar que Hollywood relegou esses filmes.
A ideia de que as irmãs Wachowski entraram em uma espécie de período decadente depois de Matrix, assim como foi dito sobre Shyamalan ou mesmo os últimos filmes de Resident Evil do Paul W.S. Anderson, coincidentemente cineastas que apostam na ficção acima de tudo, os desavergonhados e autorais, convém muito à narrativa dominante de que os grandes diretores de Hollywood de hoje em dia, na verdade, são esses outros sérios, sublimes, mais apáticos, críveis e realistas. Numa completa outra direção, poucos filmes em Hollywood são mais coloridos e explosivos que um Speed Racer ou mais imaginativos que um Destino de Júpiter. O que ninguém pode duvidar é da paixão envolvida nessas realizações, que no sentido contrário rendeu certo escanteamento enquanto se tornava dominante a reciclagem de franquias, filmes pensados para levar as pessoas para o cinema por causa de um outro anterior e preparar para o próximo. Parecia cada vez mais inevitável a volta de Matrix, não intencionalmente, mas de certa forma também responsável por esse movimento. Matrix Resurrection só poderia ser desconfiado das repetições do primeiro. É uma coisa que até na própria trilogia original, quando a atriz da Oráculo precisa ser substituída, as Wachowski já começavam a trazer para a superfície. A gente vê a cena de abertura se repetindo, mas vê também outros personagens desconhecidos comentando que tem algo de errado nisso. Assim como Evangelion, que se vê em ruínas no terceiro filme do Rebirth, ou mesmo Resident Evil, que no quinto filme as imagens reaparecem virtualizadas e então no filme seguinte deterioradas, aqui Neo e Trinity são reconstruídos em agonia. E se não dá pra evitar um novo Matrix, o jeito é lidar com isso. Toda a primeira meia hora do filme opera um esvaziamento do que é a franquia, joga na mesa desde bullet time até política trans, tanto como um comentário de que tudo isso foi absorvido pelo mercado, quanto para não ter perigo de sugerir que existe algo além de interesse comercial da parte de quem manda na marca e rancor em estar fazendo esse filme da parte de quem o realiza. Além de tudo, sabe muito bem explorar essa imagem do Keanu Reeves dos últimos anos, bem distante daquela de 20 anos atrás. Sem medo de parecer ridículo, buscando isso na verdade, aparece cansado, anestesiado, quando não muito ansioso e até com repulsa de voltar àquilo, muito mais do que qualquer senso de descoberta ou empolgação por trás. Superado o cinismo, a ideia de que reviver Matrix é mais obrigação do que vontade, o filme começa a buscar possibilidades. É isso que procuram Yahya Abdul e Jonathan Groff nos papéis de Morpheus e Agente Smith. Liberdade no processo. Aqueles personagens já foram escritos, mas como mais poderiam ser? Até a repetição das imagens dos primeiros filmes, que mais ressaltam a diferença do que criam um lugar de conforto, de nostalgia, aponta nessa direção. A primeira vez como tragédia e então como farsa. Faz sentido que ressoe em Marx porque, entre outras coisas, o filme vê aqui a imaginação como um ato suicida. Ou ele voa, ou ele cai. O suicídio, enxergava Marx, era um dos males da sociedade burguesa. Cada indivíduo isolado dos demais, um entre milhões, numa espécie de solidão em massa, agindo entre si como estranhos numa relação de hostilidade mútua, nessa sociedade de luta e competição impiedosas, de guerra de todos contra todos, só resta ao indivíduo ser vítima ou carrasco. Matrix Resurrections talvez não seja o filme que gostaríamos, ou até o que a diretora gostaria, é só a Lana dessa vez, porque a Lily não quis participar do filme, mas se só resta ser o carrasco que leve a indústria junto. Suas cenas de ação são populosas, multidões de pessoas e explosões atordoantes, quando não vistas com a distância de um comentário por cima para deixar claro que tudo é parte do show. Queriam mesmo é poder pintar o céu de arco-íris, não é como se já não tivesse feito isso antes. O poder do Neo dessa vez, no lugar do bullet time, que até isso usam contra ele, é criar uma bolha de isolamento, afastar a ação que o persegue incessantemente. E se para Marx a sociedade moderna seria um deserto, para Matrix é então um de Resident Evil, habitado por zumbis, corpos sem personalidade a serviço do devoramento. A Niobe, agora aliada de uma parcela das máquinas, chega a comentar sobre a quantidade de ruído que a Matrix bombeia na cabeça de quem tá lá dentro. E nessa que é uma das conversas que mais remete à primeira trilogia, todos aqueles longos trechos de conversa sobre crença e imaginação que eu vinha falando, foi quando o pessoal mais dispersou na sala de cinema. Eu só vi as luzinhas de celular acendendo e o pessoal distraído olhando pra baixo, exatamente quando a personagem lembra que fora da Matrix dá pra ouvir o silêncio. Engraçado como provavelmente nem mesmo aquele Matrix que as pessoas queriam ver de novo teria a mesma aprovação hoje em dia. E é um movimento natural a Trinity carregar o grande arco do filme dessa vez. Foi ela quem sempre acreditou, afinal. O triunfo do potencial da ficção, cada pequeno gesto de paixão importa. Daqui podem ser qualquer coisa. Que os dois resgates de antigas trilogias do começo dos anos 2000 sejam tão opostas, em uma se quer entrar no MIT e na outra lembrar que já conseguiu voar um dia, e que a primeira tenha feito tão mais sucesso diz muito sobre o ponto em que as coisas chegaram.
Meu nome é Henrique e logo o Quadro em Branco tá completando 5 anos de YouTube, então queria agradecer a todo mundo que segue com a gente nessa, especialmente nossos apoiadores, porque no fim das contas o canal também precisa se bancar de algum jeito e essa é a única maneira que não trai as nossas convicções. Quem tem vontade pode ajudar a gente com um valor que bem entender. Rola umas recompensas, eu sempre recomendo dar uma olhadinha na campanha, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas obrigado a todo mundo que tá sempre presente, comenta aí pra dar aquela força, compartilha e se inscreve se tiver afim. Até!